Amados, domingo de manhã, todo mundo acordou cedinho, tomou um cafezinho, e a gente vai cantar uma canção agora que ela fala sobre o véu se rasgou, que não existe mais a velha lei, que Jesus nos salvou. Eu queria convidar vocês para cantar essa canção em pé. Normalmente, o nosso prelúdio, a gente canta todo mundo sentadinho, mas essa canção eu queria convidar todos a ficar de pé, para a gente já começar louvando o nosso Deus. Amém, igreja, pode sentar-se. Motivo de gratidão, estarmos nessa manhã adorando e bendizendo ao Deus que vive e reina para todos sempre. Se estamos neste lugar é porque nós cremos que Jesus está entre nós, Jesus está conosco, Jesus está vivo. Queridos, a palavra do Senhor lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, do verso 5 ao verso 7, nos diz assim: o anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Cristo vive. Ele ressuscitou, assim como Ele mesmo havia dito aos seus discípulos, e Ele vive eternamente. Nós vamos abaixar as nossas frontes nesse instante, colocar-nos diante do Senhor. Vou pedir que o nosso irmão presbítero Nelson faça uma oração de gratidão. Gratidão a Deus por esta manhã tão especial, gratidão pela vida que temos em Cristo Jesus, gratidão pela salvação conquistada na cruz do Calvário, quando derramou o seu sangue para morrer em nosso lugar. Coloquemos em pé. Grande Deus Pai, louvado, engrandecido seja o teu nome. Obrigado por esta manhã tão preciosa para nós. Quando, uma igreja, Senhor, relembramos aquele grande dia da vitória,
que Cristo deixou o túmulo, ressuscitou e hoje está assentado à destra de Deus e intercede por nós. Obrigado, Senhor, pela tua presença através do teu Espírito Santo. Obrigado, meu Deus, pelas vidas que aqui vieram. A tua palavra que está entre nós e que sempre, ó Deus, fala ao nosso coração. Dá graça, Senhor, abençoa-nos, ó Deus, e guarda-nos para ti mesmo, Senhor, dirigindo os nossos passos a cada dia. Senhor da glória, abençoa, Senhor, todos os atos deste culto, Senhor, que possam ser todos para louvor, honra e glória do teu santo e precioso nome. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, queridos, Cristo ressuscitou. Verdadeiramente ressuscitou. Aleluia. Amém. Verdadeiramente Ele ressuscitou. E nós vamos novamente cantar na presença desse Jesus que vivo está. Jesus está presente. Reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. No dia tua morte, vida todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois no dia tua morte, trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. É o que separava, já não separa mais. A luz do glória apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Amém, queridos? Ainda em resposta àquilo que Cristo fez por nós, lá na cruz do Calvário, cremos na promessa dele para com as nossas vidas e cremos que Cristo venceu a morte. E com ele vivemos também. A sepultura está vazia. Nossa esperança está viva. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. E nessa certeza de que Ele está vivo, que a sepultura está vazia, nós podemos nos render em adoração diante do Deus que vivo está. E estamos aqui para adorá-lo, para entregar as nossas vidas, para exaltá-lo com todo o nosso ser e dizer que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Deus, diante de quem nós nos prostramos. Ele é o Deus único a quem nós adoramos. E por isso, nessa manhã, eu convido você a louvar ardentemente na presença do Senhor Jesus,
e dizer, sim, que Ele vivo está. Outro microfone. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele. Onde posso me achegar, somente pelo sangue. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, e prepara para nós o caminho para Ele. Posso me achegar, somente pelo sangue. E nos lava dos pecados e nos traz restauração. Além do sangue, além do sangue de Jesus.
Irmãos, nessa canção, a gente pode trazer os dízimos, as ofertas. Amém? Vivemos tempos em que a gente até dizia, né? As coisas à nossa volta, né, estão meio loucas. Hoje em dia a gente pode falar isso globalmente, né? A gente vive uma vida em que a gente olha pela TV, olha na internet e vê que não é só na nossa cidade, no nosso país, é o mundo todo vivendo a mesma realidade, uma realidade onde parece que as coisas estão... A gente não sabe por que está rede às vezes, se a gente for olhar humanamente, né? Essa canção ela fala assim: diga para os poderosos. Quem são os poderosos? Aqueles que governam este mundo. E o que a Bíblia fala a respeito desse mundo? Esse mundo já está maligno. Esse mundo foi oferecido a Jesus no seu momento de tentação. Mas esse mundo não pertence a nós. Ele é guiado por outras pessoas. Porém, nada acontece. Nem um fio de cabelo cai da sua cabeça sem que seja do conhecimento de Deus. E todas as coisas estão sob o controle dele. Então, não se abata, não se assuste. Deus está no controle de todas as coisas. Agora a gente vai cantar uma canção, faz tempo que a gente não canta. E é uma canção de guerra, né? Meus irmãos, diz: ressuscitou. Cristo ressuscitou por nós. Eu, ano após ano, falo: o domingo de Páscoa, o culto de Páscoa é o culto que eu venho constrangido para a igreja. Lembrar do sacrifício que Jesus fez por nós. E nesse momento que vamos erguer novamente a nossa voz, vamos bater palmas, passamos isso principalmente, o sacrifício de Cristo por nós.
foi sem precedentes, sem explicação, não tem palavras para a gente colocar que possam explicar esse sacrifício. Vamos celebrar esse momento, que apesar de ser um momento em que Cristo morre na cruz, depois ele ressuscita, e esse é o momento mais importante da nossa história, o momento em que Cristo ressuscitou e venceu a morte por nós, pelas nossas vidas. Então, em cima disso, que é o momento mais importante para nossas vidas, nós vamos cantar como se ele fosse o momento mais importante de nossas vidas. Amém? Vocês lembram que eu fiz treinamento no domingo para a gente cantar aquela música? Eu não vou fazer treinamento agora não, mas o treinamento segue aquele, tá? Tem um rei lá no meio, vamos fazer bem forte.
O universo chora, o sol se apagou. Aqui está o amor do Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, os sepulcros se abriram, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu a o universo chora, o sol se apagou. Aqui está o amor do Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte levou. Todo o poder das trevas vencido. A terra estremeceu, os sepulcros se abriram, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu a
Mas recebe, Pai, nosso louvor nesse momento com forma de agradecimento. Entendemos, Pai, que o teu sacrifício naquela cruz, Senhor, representou a nossa salvação, Pai. A salvação de toda uma humanidade, Pai, que estava perdida, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por esta manhã. Obrigado pelo teu sacrifício, Senhor. Continua, Senhor, trabalhando em nossas vidas. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Nós convidamos a igreja a tomar assento. Queridos, nós cremos nessa promessa. A morte já não tem mais poder sobre as nossas vidas, porque o nosso Rei, Ele ressuscitou. Ele venceu, Ele triunfou sobre a morte. E juntamente com Ele, todos nós também vencemos e triunfamos. Que assim essa realidade possa ser algo presente em nossas vidas, possa aquecer os nossos corações. E que vivamos não só hoje o dia da Páscoa, mas que a Páscoa seja todo dia em nossos corações e também em nossas vidas. Amém? Convidado o pastor Arthur para vir até a frente, está conosco hoje o pastor Arthur. Estaremos apresentando, apesar de que eu o conheci na última sexta-feira, né? Então eu conheço há pouco tempo também. E graças a Deus, né? O pastor Arthur, ele está conosco, visitando a sua família, a dona Alcimira, está se despedindo do Marcos, da Cristiane, ele e a sua esposa Cristina, que está também entre nós, né? Cristina, só em pé. Os irmãos vão achar, né, ela muito igual a Cristiane, porque elas são gêmeas idênticas. Então, dá para confundir um pouquinho, a não ser que conheça elas muito bem, né? Mas graças a Deus, o pastor Arthur, ele é pastor da igreja missionária no Canadá, e ele está conosco, e eu brinquei com ele na última sexta-feira. Não posso perder essa oportunidade, né? Então, o Senhor traz a palavra para nós no domingo pela manhã. Uma alegria tê-lo conosco, juntamente com a sua esposa, juntamente com a família. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Fique bem à vontade em nosso meio. Muito obrigado, pastora. Graça e paz, igreja. Amém. Estamos todos na alegria de Jesus, que Ele ressuscitou, amém? Amém. É uma bênção. Nunca imaginei que um dia eu iria pregar aqui na igreja da vovó. Que essa aqui é a igreja da vovó. A minha esposa, ela, cada vez que a gente passava, viu, visitar os parentes por aqui, e tem bastante, a gente visitava aqui e passava, essa aqui era a igreja da vovó Grace Santana de Oliveira Dias, eu acho que era isso, né? Então, de qualquer forma, uma alegria muito grande. Quero trazer saudações da igreja Markham Missionary Church, lá da região metropolitana de Toronto, no Canadá. E nós temos 3 filhos. Tenho minha filha, ela é policial. Eu tenho um outro filho, mora lá em Calgary, ele é empresário. E tenho um outro menino, 19 anos, que agora, nesse exato momento, deve estar no avião em direção à África do Sul, onde ele vai participar de um evento missionário lá. Então, de qualquer forma, eu sou casada com a Cristina, né, que é idêntica à Cristiane. A gente procura não misturar, que não é tão fácil assim identificar uma da outra, mas está tudo certo. Eu vou pelo cheiro, aí vai dar certo, graças a Deus. Vivendo a realidade da ressurreição dos mortos. A gente fala, a gente se alegra, poxa, Jesus ressuscitou. Tá, e daí? O que isso tem a ver comigo hoje? Ele ressuscitou, mas e você? Existe a possibilidade de a gente não estar vivendo essa realidade, de estar vivendo ainda no deserto, na tristeza, na dificuldade, na dor, no peso, talvez até no peso do pecado. E a gente acaba não aproveitando a realidade
na qual você e eu nos encontramos agora. Mas, irmãos, eu quero dizer para vocês que tudo mudou no dia em que Jesus ressuscitou dos mortos. E eu digo para você, qual é a pior coisa? Qual é a pior coisa que o diabo pode fazer na tua vida? Ele pode te matar. Grande coisa, Jesus te levanta dos mortos. Amém? Então o pior do que tudo pode acontecer na tua vida é você morrer. Mas Jesus te levanta. E aconteceu lá, ele como homem, porque ele era Deus, mas ele era também homem, e ele como homem venceu a morte. E sabe por que ele venceu a morte? Porque a Bíblia diz que o pecado é a única coisa que faz você morrer. Well, guess what? Jesus nunca pecou. Aí chegou 3 dias, ele deu um chute no traseiro da morte e se levantou. E disse assim: ó, senhora morte, a senhora não pode me segurar aqui, porque é só para os pecadores. Só que eu não pequei. O diabo achou que tinha ganhado a briga, mas não. Ele perdeu e perdeu feio. Mas vamos ler o texto mais uma vez aqui, já foi lido, muito bem mencionado aqui. Mateus capítulo 28, do versículo 1 ao 8, diz assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, removeu a pedra de entrada e sentou-se sobre ela. Eu gosto daquela coisa assim, o anjo, ele deve ter imaginado, poxa, o diabo achou que agora ele matou Jesus, acabou tudo. Não, ele pegou. Eu sempre digo assim: problema é que nem pão, a gente come, a gente passa por cima, a gente pisa. Qualquer tipo de problema é uma pedra que a gente senta em cima, e os anjos fizeram a mesma coisa. O diabo achou que podia, e aí o anjo sentou aqui, empurrou a pedrinha para o lado, sentou em cima, estava achando que podia, né? Só que não podia. Então diz assim: o anjo sobreveio grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, removeu a pedra de entrada, sentou-se sobre ela, e a sua aparência era como um relâmpago, e as suas vestes eram brancas como a neve, e os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. É coisa muito boa. E o anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Como tinha dito, venham, vejam o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Eu quero abrir um parênteses aqui também. Um dia vocês vão ver Jesus. Deixa sentar essa realidade na sua vida. Você vai olhar e você vai ver o Criador do universo. Você vai poder olhar para Ele. Esses dias a gente estava na praia ali na Joaquina, e sabe que lá tem muita areia, né? Você pega um montinho de areia na mão assim, cada grãozinho, a Bíblia diz que tem mais estrelas no céu do que grãos de areia na terra. E Deus sabe cada estrela pelo nome. A grandeza de Deus. E você e eu vamos ter a oportunidade de ver Deus. De qualquer forma, e como eu disse a vocês, as mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciar aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhes os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão e digam aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, e lá eles me verão. Vamos assim. Primeira coisa importante, a nossa resposta. Qual que é a nossa resposta? Porque a Maria
E as mulheres que foram lá, elas viram Jesus e se prostraram e adoraram e choraram e ficaram apavoradas, ficaram com medo, mas ao mesmo tempo ficaram na alegria, que não podiam acreditar. Qual é a nossa resposta com relação ao que Jesus fez lá há 2000 anos atrás? E aqueles que já foram para Israel sabem que existe de fato um sepulcro à beira de uma colina, uma pedra que foi aberta, né, com um martelo, e deixaram aquele sepulcro bonito. E nós fomos lá, e claro que existem outros, existe uma disputa entre qual deles que foi de fato o sepulcro onde Jesus esteve. Mas os evangélicos creem que é esse lado aqui, perto do Golgata, perto de uma montanha que você olha assim, você vê que parece um uma caveira, parece uma forma de uma caveira. E ali perto então tem essa pedra, tem um jardim, e tem uma pedra aberta ali. Inclusive nós entramos lá. Entrei lá, olhei. E aí me lembro até do apóstolo Pedro. Vocês lembram que Pedro, quando ele saiu naquele domingo, as mulheres vieram contar para Pedro, ele saiu correndo lá, foi lá, ele entrou rasgando para dentro do túmulo lá, e a Bíblia diz que ele se abaixou. Quando você for ver lá em Israel, de fato é assim, você entra lá dentro, porque o sepulcro está a mais ou menos meio metro abaixo do chão parelho. Eu cheguei ali, agora eu entendo porque que a Bíblia diz que ele teve que se abaixar para poder ver se de fato não tinha nenhum corpo lá. E não tinha, estava vazio. Eu fui lá, eu e minha esposa, entramos lá. De fato, não existe nenhum corpo lá. Jesus ressuscitou. Mas qual é a nossa resposta? Então a ressurreição de Cristo não é considerada algo muito significativo hoje em dia. Podia ser algo assim, pode ser, mas eu acho que não. Alguns dizem que ele nem morreu direito, que ele ficou meio assim, daí ele acordou e saiu de fininho. Mas existe uma outra palavra, a Bíblia diz que ele ficou preso, ou ele ficou no sepulcro por 3 dias e 3 noites. E sabe por que tinha que ser 3 dias? 3 dias, porque na cultura judaica, a pessoa é considerada morta se ela ficar 3 dias morta. Fosse só 2 dias, eles já iam desconfiar, pode ser que não. Mas ele cumpriu os 3 dias, comprovando cientificamente de que de fato ele morreu. Mortinho. Mas depois de 3 dias, como eu já falei, o pecado não pode segurar ali naquele túmulo. Ele se levantou. De qualquer forma, assim, uma das grandes realidades, deixa eu chegar no que eu queria chegar. Uma das grandes realidades, em Romanos, no capítulo 8, versículo 11, diz assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês? Alô? Aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do Espírito Santo que habita em vocês. Então a gente canta, Jesus ressuscitou, glória a Deus. Mas sabe o que isso significa? Você também. Você também vai viver. Entendeu? Estão entendendo? Você também vai viver. O teu corpo vai para a cova, eventualmente um dia, uns antes, outros depois. Mas pelo que eu estou vendo, a fila das que estão na nossa frente está diminuindo, de repente está chegando a nossa vez. Hoje já estamos quase com 60 anos de idade, tal. Mas o Espírito que ressuscitou Jesus da morte está em você. Isso quer dizer que você também vai viver.
Posso escutar um glória a Deus? Aleluia. Isso significa que não importa quão sério seja o sofrimento, o pior que ele pode fazer na terra, no caso o diabo pode matar você, mas você vai viver. Não tenho medo. Inclusive Mateus 10, 28 diz assim: não tenho medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Aleluia. Mas, por exemplo, nós temos a história de Noé. Enquanto acontecia a tempestade, em Gênesis no capítulo 8, as águas, depois de ele ficou quase 1 ano na arca, se você somar o tempo que ele esteve lá. É muito tempo confinado naquela arca. E era hora de olhar para fora. Então ele enviou um corvo, e como você pode imaginar, aparentemente corvos não gostam de vida. Os corvos gostam da morte. E cada vez que eles largavam o corvo voltava sem nada. Não tem nada aqui, está tudo morto, não tem onde a gente pousar. E foi uma, e foi duas. Então aquela situação do corvo, e eles sempre voltavam. Mas daí ele resolveu mais tarde, enviou uma pomba. E ela voltou com um ramo verde na boca, trazendo esperança. E Noé, com certeza, ao olhar para fora, ele agora tem esperança. Eu já vi que esse passarinho, essa pomba trouxe essa coisinha de oliveira na boca, a vida lá fora. É hora de olhar para o chão seco. Isaías, no capítulo 43, versículos 18 a 19, imagino que deve ter passado assim meio que na cabeça do Noé. É hora de esquecer o passado. É hora de esquecer esses quase 1 ano dentro dessa arca confinado. Há esperança. A Bíblia diz em Isaías 43, 18 e 19: esqueçam o que se foi e não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Será que a gente parou para viver essa coisa nova que Jesus está fazendo, ou Jesus fez? Parece que muitas vezes a gente aceitou Jesus, a gente recebeu Jesus em nosso coração, a gente até ora de vez em quando, a gente vem para a igreja no domingo de manhã cedo, mas parece que a realidade ainda não entrou. Às vezes parece que a tristeza continua, parece que a dor, os machucados ainda estão lá. Parece que falta tanta coisa. Eu queria ser feliz. É aquela situação do Noé dentro da arca e recebendo a notícia do corvo de volta, da morte de volta. Parece que muitas vezes a gente se esquece de que o Senhor Jesus fez ali, altera a nossa realidade. Não é mais como era antes. A realidade nossa agora mudou. Somos diferentes agora. Temos uma esperança agora. Antes não tinha. Se Jesus não tivesse morrido na cruz e ressuscitado no 3º dia, você e eu ainda estaríamos em nosso pecado e, por sinal, em direção ao inferno. Você consegue entender o risco que você estava correndo? Eternamente separado de Deus, gemendo na tristeza do pecado, no sentimento de culpa, na dor. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: essa realidade
mudou. Ah, pastor, mas eu tenho muito pecado ainda. Então vamos confessando logo. Vamos se arrepender logo. Porque há hoje um perdão à disposição, que antes não tinha. Então se lembre das coisas passadas, é tempo de olhar para o novo. Então assim como Noé, que saiu do pequeno mundo onde estava confinado por quase um ano, decidiu olhar para fora, para o povo, junto com seus 8, e certamente o novo mundo havia se formado. E eu imagino que depois que ele saiu da arca, quando ele sentou lá no Monte Ararat, aquela barca, aquele baita barco, ele sentou ali, ele olhou e provavelmente não reconheceu o lugar. Tudo novo. Eu não sei quanto tempo da onde ele saiu, a arca ficou boiando. Tudo mudou. Porque um dilúvio, a Bíblia diz que o dilúvio foi tão grande que alcançou 7 metros acima do pico mais alto. E quando as águas baixaram, muita coisa aconteceu. Tudo mudou. E quando ele decidiu olhar para fora, ele viu esse novo mundo. E é para isso que nós somos chamados hoje. É parar de olhar para o passado. Inclusive diz a Bíblia em Gênesis no capítulo 8, 15 e 22. Então Deus disse a Noé: saia da arca. Para de ficar aqui dentro, é hora de sair. Você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles, façam que saiam também todos os animais que estão com vocês, as aves, os grandes animais, os pequenos que se movem rente ao chão. Faça sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. E então Noé saiu da arca com a sua mulher e seus filhos e as mulheres deles, e como todos os grandes animais, os pequenos que se moviam rente ao chão, e todas as aves, tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. E depois Noé construiu um altar ao Senhor, tomando alguns animais, aves puros, ofereceu como holocausto, queimando-os sobre o altar. E o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele disse: hoje entra salvação aqui. Novidade de vida. Tudo mudou. E você lembra? Quando Jesus veio à terra pela primeira vez, em forma de bebê, enquanto que os pastores estavam lá em Belém, nas colinas de Belém, lá na região onde Davi cresceu, de repente lá veio um anjo, aliás, um coral de anjos, desceu à terra e trouxe a notícia para aqueles que estavam ali, e disse o seguinte, disse assim: glória a Deus nas alturas, porque hoje vos nasceu um Salvador. Celebrem! É hora de cantar, hora de celebrar, porque o Salvador acaba de chegar. Então Deus disse: saia da arca, você e sua família. Ou seja, aquilo que Noé precisava para reconstruir o mundo. É interessante que saia da arca você, os animais e a família que está com você. Ele juntou todos ali ao redor daquele altar e começou a adorar a Deus. Eu imagino que com os animais, imagino que ele não deve ter conversado muito, mas com a sua família ele conversou e deve ter dito algo mais ou menos assim: gente, um novo mundo se formou. Vamos adorar a Deus, porque Ele nos salvou dessa tragédia aqui. Lembra? Ele deve ter comentado com os filhos dele: pô, passamos 120 anos construindo essa arca. 120 anos construindo e todo mundo rindo na volta. Vocês são doidos, que não vai chover nunca. Nunca tinha chovido. Não vai ser agora que vai chover. Nada vai mudar. Vocês são doidos em construir um negócio desse aqui no seco, no meio do deserto. Parem com isso.
As pessoas vinham e riam, e riam, e riam. Eu imagino que deve ter passado na cabeça de Noé e dos seus filhos: puxa, mas Deus, você que mandou construir esse negócio aqui. Eu também nunca vi água, nunca vi chuva assim. E agora vai vir esse negócio aqui. Bom, mas tudo bem, nós na fé vamos construir. Vamos construir dia após dia, dia após dia. Construíram, até o final. Aí Deus disse: vem, entra agora. E outra coisa interessante, que Deus disse assim: olha, depois que todo mundo entrou, eu vou fechar a porta por lá de fora. Não foi Noé que fechou a arca com a tramela pelo lado de dentro. A Bíblia diz que foi Deus que fechou por fora. E aquela turbulência toda durante aqueles meses ali. Então, quando ele parou, desceu da arca, todo mundo já no chão, na volta do fogo, eles fizeram um culto a Deus. Uau! Nós fomos salvos. A nossa fé vingou. O que nós críamos, o que Deus nos disse, era verdade mesmo. Pois eu quero dizer para vocês, é a mesma realidade entre você e Deus hoje. Deus ainda está estendendo o que Ele fez. Ele tem prometido: olha gente, eu estou vindo, eu vou voltar. Eu agora resolvi o problema do pecado de vocês. Eu prometi para o diabo que todo mundo que pecasse tem que morrer. Na verdade, Jesus morreu porque Ele prometeu para o diabo. Porque Ele disse para o diabo: todo mundo que pecar precisa morrer. Mas daí Deus disse: mas eu amo esse povo, eu não quero que eles morram, mas alguém tem que morrer. Então faz o seguinte: eu mesmo vou morrer no lugar deles. Eu vou morrer no lugar deles. Mas o que o diabo não contava é que como Jesus não tinha pecado, o diabo não pôde segurar ele lá, ou a morte não pôde segurar ele. E aí que ele voltou. Mas queridos, eu entendo que é hora de olhar para o futuro. Porque a realidade daquela vez, mais de 2000 anos atrás, afeta você diretamente. E não é a tecnologia que vai te salvar, não é o dinheiro que vai te salvar, não é as estruturas desse mundo, não é o governo que vai te salvar, não são as instituições governamentais que vão te salvar, não é o teu deputado preferido que vai te salvar. O que vai te salvar é o que Jesus fez há 2000 anos atrás. E assim como foi na vida de Noé, que a realidade mudou depois que ele saiu da arca, ela precisa mudar na nossa vida também, porque de fato houve uma mudança. Antes você não tinha saída, hoje você tem. Antes você estava a caminho da morte, hoje você está a caminho da vida. Hoje você vai viver para sempre. Hoje, pelo que Jesus fez na tua vida, não dá nem a mínima chance do diabo te tocar. E se ele for te tocar, você dá aquela sacudidinha, você não pode ir comigo, diabo. Você não. Porque o meu Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. A Bíblia diz que o Espírito que ressuscitou Jesus habita em você. Isso quer dizer que você vai viver. Então, só aqueles que vivem na esperança da ressurreição são os únicos que de fato têm uma resposta para esse mundo hoje. A gente estava andando aqui na Monsenhor Gersinho. Às vezes a gente quer entrar, né? Mas é carro passando, uma loucura o movimento aqui em Joinville. Eu fiquei pensando: puxa, esse povo, quantos destes não conhecem Jesus? Quantos destes estão a caminho do inferno e não sabem? Mas aqui, na igreja da vovó, existe um grupo de pessoas que conhece Jesus e que vive a realidade da ressurreição dos mortos. Vive com uma outra esperança. O velho já era.
Agora é o novo. Glória a Deus. É hora de sair desse confinamento e celebrar a nova realidade. É recomeçar, é começar do zero. E a nova realidade, ela conduz a um novo começo. E ela começou ali, né, no caso de Noé, pelo altar, pela adoração, relacionamento com Jesus, tudo começa ali. Diz a palavra nos versos 22, 21, 22, o próximo capítulo não será construído por governos especialistas, isso não está na Bíblia, gente. O próximo não será construído por governos especialistas em saúde, elite ou mídia, não. O próximo capítulo será construído pela postura dos que foram resgatados, como Noé e sua família, como os membros da igreja presbiteriana, os que creram em Jesus, são estes que darão continuidade à construção do reino de Deus na terra. A pergunta é se você vive nesta realidade. Ela te afetou? Ou você se acostumou com isso? Ah, Jesus ressuscitou. Sim. Lembre, você também. Você também. Hoje você vive para sempre. Você está quilômetros na frente de muitos que estão aí, que não conhecem Jesus. E eu quero desafiar a igreja a vivermos essa realidade. A viver a realidade dessa nova realidade. Você poderia fechar seus olhos? Paizinho querido, foi incrível, demais, lindo o que o Senhor fez. A realidade da ressurreição dos mortos. Ajude-nos, Senhor, a lembrarmos que nós também vamos viver para sempre. Nós também vamos experimentar a alegria, ou vamos experimentar a força do vencer a morte. E já hoje, Pai, em nosso espírito, uma vez que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está em nós, esse mesmo Espírito eu quero pedir, Senhor, oh Jesus, encha-nos com este Espírito, encha-nos com a novidade de vida, com alegria, não com esse arrasto de muitas vezes está difícil, a vida está capengando, parece que ainda estamos no deserto, parece que ainda estamos na tristeza, parece que ainda estamos no pecado, parece que ainda estamos na tristeza, Pai, ou na falta de esperança. Ajude-nos a lembrar de que essa não é mais a nossa realidade. Ajude-nos a lembrar de que hoje vivemos já com a eternidade em nossa mente. E já o diabo não pode mais nos afetar. Ele pode até tentar, mas ele não consegue nos derrubar. E mesmo que consiga, o Senhor nos levanta. Porque o Senhor venceu a morte e está convidando todos para vencermos a morte também. Muito obrigado. Querido Senhor, nós queremos honrar o Senhor, glorificar o Teu santo nome, porque o Senhor é bom. E a Tua misericórdia dura para sempre. E a realidade da nova criação hoje já é de fato uma realidade. Aleluia. A Ti toda honra, toda glória, todo louvor, em o nome santo e precioso do Senhor Jesus, aquele que era, que é e que há de vir, muito em breve.
E o povo de Deus diz: amém? Glória a Deus. Eu passo a palavra de volta para a pastora aqui. Amém, queridos. Que essa seja a realidade em nossas vidas, né? De nós vivenciarmos a expressão daquilo que Cristo fez lá na cruz do Calvário quando morreu. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E como temos ouvido nessa manhã, juntamente com ele, nós também viveremos e viveremos eternamente. Amém? Convido o Ministério de Louvor a se colocar à frente. Nós estaremos partindo para o momento da ceia, da celebração da ceia do Senhor. Lembrando, queridos, que hoje nós faremos de uma maneira diferente. Então, nós vamos estar nos organizando. Eu vou chamar primeiramente os presbíteros para vir à frente, pastor Rafael, pastor Arthur. Vou chamar as crianças, todas as crianças que estão conosco nesta manhã. Podem vir, não precisa ficar envergonhado, não. Venham. Vem, Samuel, vem, Dani. Eliabe. Todas as nossas crianças, né? A palavra do Senhor diz que das tais é o reino dos céus. Eu acho que o presbítero Mário não está conosco? O presbítero Mário teve que sair. Mas, então hoje nós especificamente estaremos celebrando a ceia de um modo diferente. Ao invés dos presbíteros irem até os irmãos vão vir até a mesa do Senhor. Então nós vamos nos reunir em torno da mesa. Eu vou pedir que as crianças se dividam aqui nos cantinhos das mesas. Peço aí que o Rafa me ajude a organizar. Vai lá, Samuel. Como assim? Isso. Aqui, Samuel. Vai lá, Laurinha, do lado do Samuel. Vai. Lá do lado da Laurinha. Vai, Dani. Lá do lado da Júlia, Eliabe e José. A mesa é para todos. Jesus, ele não faz acepção de pessoas, porque a sua palavra nos afirma que ele fez tal ato na cruz do Calvário por causa de toda a humanidade. E a mesa do Senhor é para as crianças também. Nós assim o cremos. Cremos que a morte de Jesus foi completa quando ele salvou desde a eternidade, desde a fundação do mundo, homens, mulheres, negros, brancos, pardos, estrangeiros, idosos e crianças, porque o Senhor, ele não faz acepção de pessoas, e ele mesmo diz: vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos darei alívio. E aí nós também cremos na salvação do nosso corpo, na salvação da nossa alma, e cremos que o Senhor Jesus, quando ressuscitou dos mortos, fez algo que nós, como seres humanos, não conseguimos explicar. Nos deu a salvação. Mesmo não sendo merecedores, eu e você sendo ainda pecadores, ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino da sua luz. E por isso somos sim convidados a estar à mesa do Senhor como seus amigos, como seus filhos, como seus servos e como seus discípulos, para vivermos a realidade do reino de Deus. Agora que as crianças já estão aqui, eu gostaria de convidar você que tem entendido essa realidade, você que tem compreendido que Jesus Cristo morreu lá na cruz do Calvário por amor à sua vida, para também vir até a frente. E num ato de fé, nós estaremos partilhando da mesa do Senhor e relembrando aquele sacrifício lá na cruz do Calvário.
Quando antes de morrer na cruz, Jesus ele partiu o pão com os seus discípulos. Ele ali, naquele momento de Páscoa, ele explicou-lhes o que viria a acontecer com a sua vida. Mas também lá no caminho de Emaús, após a sua ressurreição, novamente, quando os discípulos estavam atordoados, com medo daquilo que poderia vir a acontecer, ele se põe a caminho com os seus discípulos e ali também ele partilha do pão. E naquele momento eles entenderam que a sua promessa era uma realidade, que ele realmente havia ressuscitado dentre os mortos e agora ele se colocava a caminho com aqueles que nele passaram a crer. Então, querido, Jesus está no caminho conosco para nos auxiliar, para nos ajudar, para nos abençoar, para nos mostrar ser Ele a verdade plena que nos conduz a uma vida eterna. Então se põe a caminho e partilhe da mesa nesta fé, na crença de que você não está só, mas que Cristo se faz presente em sua vida, em sua casa, em sua família, e até aquele dia, quando Ele virá para nos buscar, Ele não nos desamparará e nem mesmo nos deixará sozinhos. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos vir até a frente neste momento. Vou pedir que o pastor Rafael faça essa oração de gratidão a Deus. Senhor, nessa manhã, o nosso coração está alegre, porque o Senhor ressuscitou, e porque o Senhor ressuscitou, nós também vamos ressuscitar, porque o Senhor ressuscitou, nós podemos olhar para toda a esfera da realidade, para toda a área da nossa vida, e mesmo nas realidades mais duras e difíceis, nós podemos celebrar, porque a tua ressurreição é a certeza de que diante do Senhor não existe história perdida, que diante do Senhor a morte já foi vencida, e nessa manhã nós queremos celebrar essa realidade. Onde está a morte, a tua vitória? Amém. Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela morte vitoriosa de Cristo na cruz do Calvário. E nessa noite nós queremos, como povo do Senhor, celebrar essa realidade. A realidade de que o Senhor está vivo, a realidade de que o Senhor está no meio de nós, a realidade de que nós jamais estaremos sozinhos. Pelo contrário, vamos para sempre exaltar e glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor de fato venceu a morte, o Senhor venceu o inferno, o Senhor derrotou o pecado, para que agora nós tivéssemos vida plena, vida abundante, que na nossa família a gente possa experimentar o poder da tua ressurreição, que no nosso casamento a gente possa experimentar o poder da tua ressurreição, que no relacionamento de pais e filhos possamos, a Deus, experimentar o poder da tua ressurreição. Amém, que no nosso corpo físico, que na nossa vida emocional, em todas as áreas, nós possamos experimentar a realidade que já é nossa, no nome de Jesus, que foi conquistada pela tua vitória, quando o Senhor levantou os mortos para nos dar vida e vida plena. É em nome de Cristo que nós oramos gratos e alegres nessa manhã, Senhor, pela tua vida, pela tua morte, pela tua ressurreição, pela tua entronização, e o nosso coração, junto com o Espírito que a noiva diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Enquanto nós estaremos cantando, em primeiro lugar eu vou pedir que os pais das crianças venham até a frente e sirvam as crianças nesse momento. Então, todos os pais que têm seus filhos aqui, gostaria de pedir que se sirvam e também sirvam as crianças neste primeiro momento. Essa é a Páscoa do Senhor.
Podem se servir. Tem que ir lá atrás pegar a bandeja, eu acho. A cruz vai ficar vazia. Todo mundo que vai pegar está se olhando no espelho. Amém. Essa é a Páscoa do Senhor. E esse é o dia em que nós nos lembramos que na noite em que Jesus ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu dizendo: este é o meu corpo que é dado em favor de vós. Por isso, tomai e comei. Fazei isso em memória de mim. De semelhante modo, Jesus ele tomou o cálice e ele disse: este é o sangue da nova aliança. E como é maravilhoso a gente lembrar que na primeira Páscoa, os hebreus, eles sacrificaram um bichinho, passaram o sangue nas batentes, nos umbrais da porta, e a morte não entrou na casa que viu o sangue. Com certeza, a gente, como povo hebreu, tinha os medrosos, tinha os fracos,
tinham acreditado, será que isso vai dar certo? Mas ainda que a nossa fé muitas vezes pareça pequena, este é o sangue que nos dá coragem, que nos dá fé e que nos dá certeza de que a morte já não tem mais poder sobre a nossa vida. E assim como naquela primeira Páscoa, hoje também, esse sangue está sobre a nossa vida, e esse sangue dá a mim e a você vida e vida eterna para todo sempre. Participemos com fé e com alegria em nome de Jesus. Amém. Nós estamos partindo para o encerramento do nosso culto e ainda aqui reunidos como povo de Deus, nós vamos cantar com alegria porque Ele vive. Nós podemos crer no amanhã. O amanhã para nós existe a partir da pessoa de Cristo Jesus, o Senhor. Em seguida a essa canção, o pastor Arthur estará fazendo a oração final e o pastor Rafael estará então impetrando a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu nem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar na cruz. Por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu nem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, terei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu nem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Oh Jesus, muito obrigado. Como podemos te agradecer? Algo tão lindo, algo tão especial aconteceu. O Senhor morreu por nós. Amém, Senhor. Morte que nós deveríamos ter experimentado. Mas o Senhor fez isso por a gente. É mesmo, Pai. Obrigado, Senhor. E ressuscitou no terceiro dia.
mostrando para todo mundo que não tem para ninguém. Todos que creem em mim podem viver também. No caso aqui da Igreja Presbiteriana aqui de Jundiaí, eu quero te agradecer mais uma vez por cada membro, cada pessoa que vem aqui, seus familiares, que alguns deles talvez estão tristes, estão em casa, não têm esperança. Quero pedir por eles hoje, que eles venham e se rendam e possam experimentar também essa vida que nós temos hoje. Muito obrigado, Senhor. A graça e a paz, a unção, a alegria, a presença, a comunhão de Deus Pai, do Senhor Filho e do Espírito Santo esteja com cada um aqui. Em nome precioso do leão da tribo de Judá, o Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vocês que não eram família de Deus, mas que agora são famílias do Senhor. Vocês que não eram membros do seu corpo, mas agora, pela morte de Cristo, foram feitos corpo do Senhor. Que a bênção de Deus o Pai, que a ressurreição de Jesus o Filho, e que a presença, o poder, a provisão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus que hoje e a cada semana vive a realidade da ressurreição dos mortos. Amém e amém e amém. Amém.